Unidos, Bolsonaro com a facada no Brasil, tem o Villarruencio, que foi assassinado no Equador. Quem é que sofre com a lawfare? É o Trump nos Estados Unidos, é o Bolsonaro no Brasil, é a Marine Le Pen lá na França, é o Salvini lá na Itália. Então a gente tem que dar uma maneira de consertar isso, para colocar numa igualdade de competição. E a gente não vai conseguir consertar isso sem um enfrentamento com a esquerda. Duas perguntas em uma aqui, Eduardo. Mas antes, cara, o que eu acho muito legal do nosso trabalho aqui é como a gente consegue, de certa forma, humanizar algumas situações, né? Essa questão da falta de orçamento da comunicação, só para ter uma resposta, é algo que só vivendo isso na pele que você perceberia isso de fato, né? E também até para as pessoas terem um pouco de noção de como são construídas todas as frentes da sociedade, né? Inclusive a própria imprensa, né? Como certas formas de comunicação acabam tendo algo por trás ali, né? Enfim. Mas as duas perguntas em uma, Eduardo. Não é à toa que não é só, desculpa, Market Makers. Vários outros podcasts começaram a seguir o passo de vocês. Porque enxergaram valor nessa comunicação. É porque o soft power é difícil de medir. É difícil de você chegar e falar, vou dar um discurso aqui sobre armamento civil e eu vou ganhar 10, 15, 20, 30 votos. Você não consegue medir aí. Mas é muito importante. Se não fosse importante, vocês não teriam anunciantes, não teriam investidores, né? Lançou-se o olho aí para a rede social. Aí hoje em dia tem vários, não vou citar o nome da concorrência para a gente se manter aqui no líder de audiência Market Makers. Mas, né, a comunicação é algo que eu presto atenção, né, converso muito com outras pessoas da área, e é mais uma vez um dos exemplos de sucesso lá do Viktor Orbán na Hungria. Viktor Orbán também sofria com esse negócio, até que os seus amigos milionários compraram, né, muitas das imprensas, ou ao menos, né, compartilhando a mesma visão de mundo do Viktor Orbán, compraram grandes imprensas da Hungria. E no Brasil, qual que é o grande bolsonarista que comprou? O Estadão, a Folha, o Globo, esse ou aquele jornal? Bom, deixa eu trazer aqui, eu vou trazer as duas perguntas em uma porque eu considero elas um pouco complicadas e você pode dar um somebody love ali para responder. Que Deus me dê a sabedoria de Salomão, então. Bom, a primeira é... Caso você você já falou, né, que se seu pai não puder concorrer, você quer sair sim como candidato, você se vê como esse nome. Mas caso você também não possa sair candidato, quando você fala sobre ter um candidato de direita, existe um plano C? Existe alguém que você enxerga como um potencial? E, como eu disse que eram duas em uma, você podendo sair, você sendo candidato, como é que você acha que vai ser a reação do Centrão? Eles devem embarcar contigo ou eles devem embarcar com algum outro candidato mais centro-direita ou até ficar com o governo atual? Vamos lá. Se eu não puder sair, mais uma vez, né? Uma pessoa de passado limpo, filho do ex-presidente, né? Indo aí estou no meu terceiro mandato, né? Advogado, policial federal, recordista de votos, presidente da Credem, né? Me relaciono bem com o presidente da Argentina, Milei, o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, né? O próprio presidente Trump, etc. Eu não entendo o motivo pelo qual não poderia concorrer, mas, né? Se eu for tirado no tapetão, isso é uma mostra de que já não existe democracia no Brasil. Eduardo, você está falando isso porque é sobre você. Ué, democracia pressupõe uma liberdade nessa competição eleitoral e quem vai escolher é o público, no final das contas. Né? Então, eu não podendo concorrer, a gente tem primeiro que colocar esse ponto. E aí, quem eu apoiaria? Eu não sei. Eu sei que eu estaria do lado oposto ao do Lula. Eu sei que se for o Macaco Tião, já foi candidato em eleições lá dos anos 90 no Rio de Janeiro, no tempo que o voto ainda era do papel, né? Reteve muitos votos o Macaco Tião. Se for qualquer pessoa, o cachorro caramelo, eu vou votar no cachorro caramelo. Porque eu sei o quanto nefasto é um governo Lula. Eu vi aí no Market Makers, né? Aconselho as pessoas a assistirem, o Zé Dirceu. A fala dele é envolvente, mas ele ignora vários aspectos. Ele compra uma narrativa totalmente falaciosa, mas ele é um cara que pensa no futuro. Ele é um dos fundadores do PT. Ele é um cara que, quando foi para Cuba, né, depois dele ser trocado pelo
ele fazia parte de grupos guerrilheiros no Brasil, acabou sendo preso nos anos 70, foi trocado pelo embaixador norte-americano sequestrado, se não me engano foi embaixador norte-americano, ou cônsul japonês, acabou indo, acho que para o México. O Zé Dirceu fez cirurgias no rosto, depois voltou ao Brasil, anos 80, 1980 foi iniciado lá, saiu de sindicato e virou partido político, o PT, e ele conseguiu fazer um projeto de poder longevo. Verdade, teve sucesso, o PT está aí. Até o Por que a gente não... na apresentação que eu fiz ao José Dirceu no programa, né, eu falei, você representa quase tudo que eu acredito, só que ao contrário, né, você é um ponto de divergência a muita coisa que eu acredito e por isso que o papo vai ser bom. E, querendo ou não, o PT tá no poder em 18 dos últimos 24 anos, então há um mérito no que eles construíram. E não vou estragar, eu sei que você não viu o episódio até o final, mas no final, quando eu pergunto da maior gentileza da vida, eu perguntei pro Dirceu, ele falou que foi um passaporte falso que ele ganhou para poder voltar pro Brasil. Porque senão ele não teria voltado pro Brasil. Então, só dando Ele esse voltou na spoiler aí. clandestinidade, viu muito tempo com a companheira dele, com a identidade falsa dele. E só depois de 79, quando teve a anistia, é que ele falou para ela a sua verdadeira identidade. Né? Essas são as pessoas que são contra anistiar a Débora do Batom, porque escreveu Perdeu o Mané na estátua. É uma total incoerência, para apontar apenas uma delas. Mas o que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte: eu quero fazer um projeto longevo. Eu não quero pensar só na próxima eleição. Eu quero aqui, eu estou me mergulhando aqui no método americano, na história americana, nos think tanks americanos, né? Tive coisa de 2, 3 semanas atrás dentro da Heritage Foundation, procurando saber aqui do plano político deles, do plano econômico, por que o J.D. Vance fala que ele é um pós-liberal, o que é estratégico para o americano, por que o Trump está comprando uma parte da Intel. Então, isso tudo é que eu estou me aprimorando aqui, porque eu sei que o mundo não vai acabar depois da eleição de 2026, né? Ele vai continuar. E cabe a nós, né, ter, né, ser aguerrido e seguir adiante com esse projeto. Então, o Dirceu, você vê só, ele teve um tempo que ele estava na cadeia, teve um tempo que ele estava fora do país, ele cometeu atrocidades, se envolveu em sequestros, em assassinatos, depois voltou, virou ministro, quase virou presidente. Se não fosse o Mensalão, ele seria o presidente, muito provavelmente, no lugar da Dilma. Então, por que nós, do lado de cá, que defendemos a verdade, né, trabalhamos com honestidade, temos clareza de ideias sobre vários aspectos, né, somos contra a ideologia de gênero, a favor do armamento civil, contra o armamento do bandido, enfim, por que a gente também não pode construir, né, essa linha para ter algo mais permanente e não somente na eleição?